nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dando continuidade à meditação sobre o Evangelho de Mateus. Eu me chamo Alessandra, participo da Escola de Evangelização de Santo André e também sou catequista na comunidade. Então, durante esse percurso, vamos meditar o capítulo 17, mas eu vou fazer uma repassada nos demais capítulos para nos contextualizar desse texto. O livro de Mateus, ele foi escrito para o povo judaico. Então, nós colocamos o óculos de Mateus, na visão de Mateus, para a vivência de Jesus. Mateus, ele é incisivo, ele mostra os momentos fortes de Jesus. Já a genealogia, a origem de Jesus, temos também na sequência a tentação no deserto, onde Jesus já cita os mandamentos. Então, ele falava para o inimigo, para não tentar o Senhor teu Deus e amar a Deus sobre todas as coisas. E a partir dessa tentação, depois dele resistir ao mal, ao inimigo, ele partiu e já começou a escolher os seus discípulos na sequência. Então, eles estavam passando pelo mar da Galileia e foi escolhendo os apóstolos, aqueles que estariam seguindo e por quem ele estaria entregando e confiando o ministério. Na sequência, eles vão para a montanha fazer o sermão da montanha. E ali ele anuncia todos as 8 bem-aventuranças para estar no seguimento do reino de Deus. E as curas que ele faz, a sogra de Pedro, também as parábolas que ele apresenta durante a caminhada, a parábola do semeador, do joio e do trigo, as provas dos fariseus, porque eles começam a investigar, a instigar, Jesus como inimigo dos fariseus, mas não. E que mais? Ele tem a parte forte que ele nos ensina também, é a questão do João Batista. Então ele presencia de longe o assassinato de João Batista, um amigo dele, um primo dele. Então isso é muito forte para ele, ele fica muito, muito abalado, mas segue firme. Então ele continua ensinando aqueles que estão próximos. E aí nós chegamos aqui na parte da transfiguração. Então é muito forte isso, trazer para a nossa realidade quantas provas Jesus passou e passa hoje em espírito conosco, o quanto ele foi forte e firme e ele trazia força para os discípulos, embora não compreendessem naquele momento, mas no momento certo eles compreenderam, assim como a gente. No momento certo a gente compreende, desde pequeno até grande, a gente tem um processo para a compreensão da palavra de Deus, mas precisamos nos alimentar dela, nos alimentar da vida em comunidade, nos alimentar da vida em família, em oração. Isso nos fortalece muito. Então, aqui na transfiguração, Jesus leva Pedro, Tiago e João para esse momento, a montanha. A montanha é o lugar de Deus, o lugar de oração. E não como privilégio, ele não escolheu aqueles 3 para receberem um prêmio, receber um troféu, mas para receber uma missão que eles iam dar continuidade. Então era algo forte, algo de compromisso. Então eles desceram a montanha e voltaram para irradiar a luz de Deus, anunciar que Jesus era o Salvador, e estaria prosseguindo. Partindo então, desde o ministério de Jesus, desde o início lá da tentação no deserto, na montanha, ele estava prosseguindo para Jerusalém. Durante todo o seu ministério, o caminho era Jerusalém. E Jerusalém, o que ia acontecer? Ia acontecer a paixão, a morte e a ressurreição, que é os textos posteriores a esse capítulo, que é a culminância do texto de Mateus. Então aqui na transfiguração, a luz de Deus, nós temos também no capítulo 17 a cura do menino epilético que sofria com essa enfermidade.
E temos também a prova dos fariseus. Eles colocavam Jesus em prova com relação aos sinais do tempo e com relação à taxa do tempo. Então significa que Jesus foi o tempo todo provado pelos fariseus, mas eles no coração, no íntimo do coração, ele sentia essa maldade no coração deles, mas sentia também a força de Deus na caminhada e nos próprios discípulos que ele foi conduzindo e fortalecendo para as grandes obras. Tanto que ele, em um outro trecho anterior, também pediu, ele deu o poder aos discípulos para curar os enfermos, para expulsar o mal. Então, toda essa nossa caminhada, nos fortalecendo com a palavra de Deus, com a vida em comunidade, com o abastecimento do nosso interior, né? Na Eucaristia, nas vidas nossas de oração, Deus nos concede a graça de estarmos sobre a sua proteção, sobre a sua proteção e o seu amor. Então, que a palavra de Deus nos fortaleça e nos conduza sempre para o bem, mesmo em meio às dificuldades, às batalhas, que possamos educar as crianças na fé, os jovens, atraí-los para Deus, que possamos ser exemplo, que mais do que palavras, que nós possamos ser exemplos de bondade para aqueles que se chegarem próximos de nós, sejam as famílias, sejam nossos parentes, nossos amigos. Então, nós estivemos meditando o capítulo 17, que vocês possam se aprofundar, e aqueles que desejarem um auxílio para início do estudo bíblico, nos procurem para estar iniciando esse caminho que é muito maravilhoso e é muito nos fortalece. Então, estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.